Fala pessoal, bom com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, ó, o Lindell Plugin MBC da Plugin Alliance. Bom, ontem eu postei aqui na comunidade do próprio YouTube para você pegar esse plugin gratuito da Plugin Alliance. Na verdade, o que a Plugin Alliance está tentando fazer é disponibilizar esse cara para quem tem esse outro compressor que eu vou mostrar aqui na tela, que também é da Plugin Alliance. Então, eles querem fechar um combo e disponibilizar esse compressor multibanda para quem já tem esse outro compressor da API, né? Simulação da API. Porém, eu acho que o site deve ter dado algum bug e com o código que eu deixei aqui na comunidade do YouTube, você conseguia pegar esse plugin mesmo sem ter o outro compressor gratuitamente. Eu vou deixar o código aqui embaixo. Eu acho que ainda deve estar dando para fazer isso, então se você não pegou e se você não é inscrito aqui do canal, se inscreve para não perder essas novidades. Eu postei aqui na comunidade ontem. Então é só você pegar esse cara lá no site da Plugin Alliance, colocar no seu carrinho da sua conta e aplicar o código que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Não tem segredo, se você tiver qualquer dúvida para conseguir pegar esse cara, se é que você já não pegou, me chama no direct do Instagram ou no Telegram que eu te ajudo, tá bom? A ideia hoje é desmembrar esse cara e mostrar para vocês todas as funcionalidades que ele tem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, beleza? Para não perder as novidades que eu posto, que nem eu postei esse cara aqui ontem aqui na comunidade. Então se inscreve no canal, deixa o like se o vídeo for útil, divulga com os amigos, segue também nas redes vizinhas, todos os links estão aqui embaixo. Se você quiser aprimorar seus conhecimentos em mixagem, teoria de áudio, o primeiro link da descrição. Lá no meu curso Só Mix Sem Segredo já tem um vasto material sobre teoria de áudio, eu tô preparando coisas muito legais agora para esse ano. Então vamos lá, pessoal, sem muitas delongas, esse cara aqui é um compressor multibanda, tá? Então a gente logo de cara a gente já consegue ver que ele tem 3 bandas aqui, 1, 2, 3, né? A gente começa aqui em cima, nesse A e B, a gente tem como fazer configurações diferentes. Por exemplo, eu vou deixar uma configuração aqui, ó, com os thresholds mexido, e aí quando eu clico nessa setinha do meio, todas essas configurações vieram para o meu B. Então agora eu posso fazer outras configurações aqui no A, e aí eu posso mesclar entre duas configurações diferentes para o meu material de áudio. Então eu tô aqui no A, se eu clicar no B, eu tenho a configuração anterior, olha só. Então a gente consegue fazer as comparações da compressão para saber o que mais agrada a gente, tá? Seguindo aqui a gente tem essas linhas, clicando aqui a gente tem algumas informações sobre a atualização do plugin. Aqui em Calibration é muito importante, muito legal. Você consegue dizer para esse plugin o que é mais 4 dBu. Com isso você consegue calibrar o seu plugin. Às vezes o sinal está chegando muito baixo, você consegue fazer com que ele fique mais sensível aqui. No caso aqui, mais 4 dBu está simbolizando menos 14 dBFS, que é o que vem padrão. Mas se você não quiser que mais 4 dBu seja menos 18 dBFS, você pode calibrar ele aqui. Ou seja, se o sinal está chegando no compressor e ele não está comprimindo o suficiente, significa que ele está trazendo menos saturação, menos distorção harmônica, porque você está entrando muito fraco dentro dele. Então você consegue fazer com que a sensibilidade dele seja um pouco mais embaixo, menos 18 dBFS no caso. Então, com isso, você não precisa mexer nas configurações e aí ele vai começar a trazer mais característica de saturação, de distorção harmônica, né, o THD no caso, e também ele vai ficar mais sensível, né, com threshold, e aí você vai conseguir comprimir um pouco mais. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então isso daqui é uma coisa que a galera usa muito pouco, mas normalmente eu gosto de usar bastante porque me ajuda bastante. Aqui embaixo ainda você tem como se você tiver, por exemplo, 5 instâncias desse cara, um no kick, um na caixa, um na voz. Quando você colocar aqui setar em todas as instâncias, você vai calibrar todas as instâncias ao mesmo tempo, tá? Ou você ainda pode também salvar como default. Então, sempre quando você fechar e abrir o plugin, ele já vai estar calibrado na instância que você tiver aqui, ou seja, no número que você tiver aqui, beleza? Seguindo aqui, você tem como trabalhar com oversample, então você tem como fazer 2, 4, 8 ou até 16 vezes, ou desligar aqui o oversample. E aí segue a mesma lógica aqui, ó, para todas as instâncias, ou salvar como padrão sempre quando você ligar o plugin. Aqui você tem um ruído, que realmente é um ruído mesmo, tá? Um chiado que já vem dos equipamentos analógicos simulado aqui. Você pode deixar ele off aqui, eu deixei ele como default off. Normalmente ele vem em on, mas eu vim aqui, cliquei em Save as Default e aí ele já, sempre quando eu abro, ele já abre desligado. Se eu quiser o ruído, eu venho e ligo, beleza? Aqui você tem como dimensionar o plugin, aqui eu também deixei 90% para o meu monitor como default. Normalmente ele vem 120%, né? Então você consegue vir aqui, ó, e dimensionar ou redimensionar o plugin aqui, ó, no tamanho dele. Beleza? E aqui você tem a última opção se você quiser trabalhar com sidechain externo, tá?
Pessoal, algumas coisas que eu tô falando aqui eu não vou entrar tantos em detalhes porque eu tô preparando material pra galera que é mais iniciante. Como eu falei no último vídeo, eu fiz uma enquete que eu vou deixar aqui na tela, se vocês gostariam de conteúdos pra quem tá começando na produção musical e na mixagem, e o resultado foi esse que vocês viram na tela. Então, eu vou começar a trazer bastante conteúdo pra gente varrer todas as lacunas aí no aprendizado do áudio de vocês. Esse é o meu foco aqui e é o meu objetivo dentro do meu curso Uma Mix Sem Segredo também. Tentar varrer todas as lacunas da teoria de áudio, que talvez seja por isso que a sua mixagem ainda não esteja suando da forma que você quer, tá? Então, vamos com calma, vamos junto e vamos lá. Beleza, então seguindo aqui, a gente tem esse visor aqui, que é o que vai mostrar pra gente 3 possibilidades. A gente clicando nesse botãozinho, ou a gente vai estar vendo a quantidade de sinal que está entrando, se clicar de novo, a gente vai ver a quantidade de sinal que está comprimindo, que é o Gain Reduction, ou a possibilidade de ver o sinal que está saindo, tá bom? Então aqui é o controle do seu VU. E aí a gente tem a seção que é propriamente si para a gente poder fazer as compressões. Nesse botão da esquerda, nas 3 bandas, a gente tem como ligar ou desligar cada banda, tá vendo? Então quando ele tá com o verdinho aceso, ele tá ligado. Quando tá apagado, ele tá desligado a banda. Então você pode simplesmente trabalhar com uma banda só, com 2 ou com 3 no máximo. Aqui você sola só essa banda, tá? Para você poder ouvir o que você está trabalhando, o que você vai chamar de grave, de médio e de agudo, beleza? Isso é a mesma coisa para as 3 bandas aqui. Depois você tem o controle de threshold, tá? E aí de acordo com que você comprime, essa luzinha vermelha vai te avisando quanto você está comprimindo. Controle de ataque, sem novidades, para quem já usa compressor já entende, não tem novidade nenhuma. Controle de ratio, release, e também você tem aqui um controle de link. Em um sinal estéreo, você vai estar tratando L e R completamente independente. Então, quando o sinal do L chega, o compressor vai comprimir baseado no L, independentemente do sinal do R, beleza? Ou seja, quando um lado chega primeiro que o outro, ele vai comprimir aquele lado e ele não vai comprimir esse outro lado da direita, por exemplo. De acordo com que você vai vindo para 100 aqui, ele vai começar a tratar o estéreo como uma coisa só. Então, quando o lado L, por exemplo, chega, ele comprime o da direita também, e vice-versa, tá? Então, você tem essa possibilidade por banda aqui, se você tiver um material estéreo, beleza? Nessa primeira banda que representa o grave, você tem como fazer um High Pass Filter. Então, você pode, por exemplo, comprimir até 200 Hz ali, por exemplo, mas você quer desconsiderar um pouco das informações até de 60 para baixo. Ou seja, de 60 para baixo vai ser comprimido também, tá? Mas ele vai ficar mais sensível para parte do espectro ali de 60 para cima até 200 Hz, beleza? Então você consegue fazer com que o grave respire um pouco mais se for o seu objetivo, beleza? Então esse High Pass Filter aqui serve para isso, para o detector do próprio compressor. Depois disso você tem as frequências no médio, as frequências altas aqui, beleza? Aí a gente tem as 3 bandas aqui que na verdade você consegue trabalhar com elas e mostrar para elas qual que é as frequências que você quer trabalhar através das frequências de crossovers, né? Você tem o grave, beleza? Aí o grave acaba, você tem entrando no médio. Essas frequências de crossovers você consegue manipular com esse botãozinho azul aqui, ó. Então, ele tem até um LED aqui, ó, 0.20 e 500. Coloca um zerozinho na frente aí, que esse 500 significa 5.000, ou 5K no caso, né? Aqui no caso, esse 0.20 seria 200 Hz. Quando você clica aqui e você arrasta, ó, ele mostra ali melhor para você, ó, tá vendo? Ó? Então, significa que a minha banda grave tá lá, ó, até de 20 Hz até 100, até 205 aqui, ó, nesse caso. E aí eu consigo ir subindo e falar que a minha frequência grave vai até 5K, olha só. Então, é bem extenso, tá? Então, se eu deixar aqui 224, por exemplo, minha frequência grave tá até 224. Aí eu tenho esse outro botão aqui que eu vou fazer o crossover, tá em 5K aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho essa banda trabalhando até 200 e pouco, essa banda de 200 e pouco até 5K, e de 5K para cima eu tenho essa banda aqui. Então você consegue fazer o controle de crossovers. O manual desse cara não diz, mas a frequência de corte desses crossovers no meu ouvido soa como 6 dB por oitava. É muito suave mesmo. Tanto que se você colocar aqui em 50 Hz, por exemplo, você ainda consegue ouvir ali coisa de 400, 500 Hz. Então é muito sutil essa curva, tá? E isso é legal porque acaba soando bem musical para os nossos ouvidos. Depois que você comprimiu isso tudo, você pode estar ganho por frequências, né? Uma das principais características que eu gosto de usar o compressor multibanda é para a gente remanipular
balanço tonal. Quando eu tô numa masterização, por exemplo, e eu acho que eu quero ter um pouco mais de médio, eu quero ter um pouco mais de agudo, então eu comprimo aquele cara e aí eu subo um pouco mais, e aí eu tenho uma espécie de controle de balanço tonal. Essa análise você pode fazer para masterização, no caso, ou para instrumentos específicos, como a gente vai ver aqui nessa aula, né, que a gente vai ver isso na voz. Então depois que você comprimiu, você pode vir aqui, ó, e dar um ganho por frequências. Bom, se a gente vir aqui para o lado direito, a gente tem como controlar o Ni. Quando a gente trabalha desse lado direito, a gente está trabalhando nas 3 bandas, tá? Então, as configurações desse lado são configurações padrão para as 3 bandas. A gente controla o Ni, se é um soft, médio ou hard Ni. Você consegue filtrar. Esse filtro aqui, eu já falei sobre sidechain aqui dentro do canal, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para você entender. Muita gente fala, coloca aqui no loud aqui que você não está comprimindo os graves, e não tem nada a ver com isso, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você entender um pouco mais como é que funciona essa parte sidechain dentro do compressor. Então você tem essa parte aqui do filtro, né? Ou você deixa desligado, ou você deixa médio para ele desconsiderar razoavelmente os graves, ou você deixa hard aqui no loud, no caso, para você desconsiderar um pouco dos graves. Vê o vídeo aqui embaixo que vai te ajudar, tá bom? E aí você tem aqui também o estilo de compressão, se é em feedback ou feed forward. Na verdade, essa é uma das coisas que eu vou vir trazer para você aqui no canal de forma mais detalhada para você que está começando, tá bom? Agora eu gostaria que você entendesse isso, a gente vai ver isso no exemplo prático, como feedback sendo uma sonoridade um pouco mais suave para o nosso ouvido. Feed forward é um pouco mais agressivo, você consegue ouvir um pouco mais a compressão e ele fica mais nervoso. Então a gente vai ouvir isso já vai ficar claro para você. A teoria por trás disso vai vir nos próximos vídeos aqui do canal. Então fica ligado, se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Bom, seguindo aqui você tem um controle de compress. Esse controle de compressão, quando você desliga ele, você desliga todas as compressões aqui das multibandas, tá? Mas todo o sinal que está passando por dentro do plugin ainda continua ativo. Então você tem esse botãozinho de Total Harmonic Distortion aqui, você vai continuar tendo a saturação da distorção total, você vai conseguir manipular volumes com esse cara. A única coisa que não vai estar funcionando aqui vai ser as compressões, então você consegue desligar as compressões aqui individualmente do resto dos parâmetros e da saturação que o plugin traz. Você também consegue vir aqui e clicar em Bypass. Quando você clica em Bypass, aí sim você desliga o circuito desse cara, beleza? E aí é legal, às vezes, a gente fazer comparações dando Bypass dentro do plugin, ao invés de desligar aqui, por exemplo. Por que isso? Porque, às vezes, quando você está numa sessão cheia, quando você liga e desliga o plugin, o seu DAW começa a fazer cálculos de Delay Compensation. Então, quando você desliga o plugin aqui, pode ser que dá aquelas travadas, aqueles pipocos, dependendo do seu computador e de como que tá pesado sua sessão. Normalmente, quando você dá bypass dentro do plugin, você não tem muito esse problema. Então fica aí uma dica para vocês, tá? Aqui em manual você pode clicar e aí automaticamente esse botão de gain ele fica desabilitado, porque ele tenta configurar, você comprimiu, você abaixou o sinal e ele tenta fazer um controle de saída para compensar automaticamente aquele ganho que você perdeu, aquele volume que você perdeu, né? Alguns plugins conseguem fazer isso, outros não fazem muito. Normalmente quando você clica aqui ele fica sempre mais alto do que você precisa, tá? Então quando você liga esse manual, você consegue fazer o controle de saída, de gain, né? De ganho de compensação manualmente aqui para você fazer um gain matching e não sair com o compressor nem muito alto nem muito baixo, se não for sua intenção. Aqui você tem um controle de mix, que é para você poder fazer compressão paralela. Então, de acordo com que você vem para 50%, metade do sinal vai estar comprimido e metade do sinal vai passar sem a compressão. Então você consegue fazer uma espécie de compressão paralela. Esse botão de link, nota que aqui, por exemplo, se eu mexer no threshold da banda grave, eu estou mexendo só nela. Se eu apertar em link, todas as minhas configurações vão estar linkadas com as outras regiões aqui também, olha só. Então agora quando eu mexo em uma, eu mexo em todas, né? Tanto no attack, release, ratio, o ganho aqui embaixo, ó, tá vendo? Então todas elas acabam ficando linkadas quando eu clico nesse cara aqui. Esse knuckle aqui é uma configuração que a empresa, né, o Lindell, que fez esse cara, ele colocou em vários outros plugins também, como a série 80 também da Lindell, né? Nada mais é do que uma compressão super agressiva. Quando você aperta esse botão, ele fica super agressivo e é ótimo para você fazer processamentos em paralelo, para poder usar na bateria, por exemplo, em paralelo, tá? Mas é uma configuração para simular um compressor muito mais nervoso, assim, como se fosse um 1176 ali, com os 4 botões apertados, tá? Não é, claro, que a configuração é um pouco diferente. Esse cara aqui, no caso, é um compressor VCA, tá? O 1176 é um FET, então
Não é, mas a ideia é que seja bastante abrupto e bastante nervosa essa compressão, tá? Para você poder fazer efeitos aí, se você precisar. Então vamos dar uma olhada aqui que eu consigo fazer no material de voz que eu tenho aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser olhar como que o sinal tá chegando para dentro desse plugin. Eu já sei que tá chegando baixo, mas vamos dar uma olhadinha. Will a landslide brought me down. Eu vou linkar, vou abaixar todo o threshold, vamos ver o que vai acontecer. Will a landslide brought me down. Então começou a comprimir ali as bandas, eu nem fiz configuração nenhuma, mas no threshold no máximo ainda está comprimindo muito pouco, porque meu sinal está chegando muito baixo. O ideal seria vir no clip gain e subir ele para chegar num nível legal. Só que esse plugin ele tem aquele calibration, então eu posso vir aqui, por exemplo, colocar que ele fique mais sensível em menos 20 dBFS. Vamos ver o que acontece. Will a landslide brought me down. Então agora começou a comprimir bem mais, né? Automaticamente eu tenho mais saturação, mais distorção. Isso aqui é a estrutura de ganho. Toma cuidado com o volume que você entra nos plugins. No mundo real, se você não tomasse cuidado com tanto de energia elétrica que você colocava para dentro do seu equipamento, você podia queimar ou danificar ele. Então, no mundo digital a gente não tem esse problema, mas a sonoridade de distorção harmônica muda de acordo com que você entra para dentro do plugin, tá? Dica de ouro de estrutura de ganho, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar para tocar aqui, vou fazer uma configuração aqui para a gente ver aonde é que a gente chega. Will a landslide brought... Eu vou tirar esse link daqui porque eu quero configurações diferentes, tá? Antes disso, deixa eu mostrar para vocês. Se eu apertar aqui em solo, eu vou ouvir só a banda grave, olha só. Will a landslide brought me down. Oh, mirror in the... Então, com esse botão de solo, você consegue ouvir as frequências e configurar o seu ponto de crossovers através desses botões azul. Agora sim, vamos lá fazer uma configuração aqui. As above, can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Oh, will a landslide brought me down. Bom, legal. Fiz uma configuração aqui bem rápida. Nota que a voz ficou um pouco embolada ali nos médios graves e graves, porque eu comprimi aqui os meus graves, então o compressor está enxergando muitas frequências mais graves do que as frequências mais agudas, e aí acaba dando uma embolada. Para isso a gente vai usar esse nosso filter aqui. Eu vou colocar para ele enxergar um pouco mais as frequências médias e médias agudas, né? E desconsiderar um pouco dos graves na leitura do detector. Vamos ver se melhora. Will a landslide brought me down. Will a landslide brought... Olha quando deixo desligado como que a voz fica sobrando médio grave. Quando eu coloco aqui em loud, a voz fica muito mais suave, olha só. Will a landslide... Will a landslide... Will a landslide... Conseguiu perceber? Qualquer coisa, volta o vídeo, presta atenção nesses detalhes porque faz a diferença, tá? Olha aqui o estilo, eu tô em feedback, se eu colocar em feed forward, olha como que fica muito mais agressiva a minha compressão, olha só. Will a landslide brought... Will a landslide brought... Will a landslide... Percebeu também? Essas são nuances que você precisa começar a perceber e prestar atenção, tá? Então volta o vídeo, presta bastante atenção nesses detalhes que eu tô mostrando para vocês. Bom, esqueci de falar que você tem um botãozinho de THD, que é Total Harmonic Distortion, que é a distorção harmônica que o equipamento traz pra gente. Então vamos fazer um A e B aqui. Will a landslide brought me down. Will a landslide brought me down. Bom, a voz ficou muito mais no lugar, né? E o mais legal do compressor multibanda é que você consegue fazer com que a frequência, a região de frequência comprimida, você consegue dar um boost. Se você quiser a voz um pouco mais média, eu subo aqui os médios, por exemplo. Se eu quiser um pouco mais de ar, eu subo aqui a região aguda, por exemplo. Se liga aí. Will a landslide brought me down.
Muito mais ar, né? Olha só. Hills with a landslide brought me down. Se eu quiser a voz um pouco mais média, eu posso subir aqui os médios, olha só. Hills with a landslide brought me down. Hills with a landslide brought me down. É uma possibilidade, tá? Não faria isso nesse caso, mas é uma possibilidade. E aí você consegue controlar o volume de saída por aqui, ó. Hills with a landslide brought me down. Para fazer com que ele fique no gain matching legal. E pode fazer uma compressão paralela. Hills with a landslide brought me down. Hills with a landslide brought me down. Bom, espero que vocês tenham notado as diferenças aqui. Bom, eu usei na voz, pessoal, mas esse compressor aqui ele é ótimo, principalmente no seu master, para fazer compressão paralela de bateria. Para baixo ele é ótimo, para voz vocês estão vendo aqui. Então, quer dizer, a criatividade aqui é o limite. Você já tem esse plugin, mas para frente eu vou vir com vários materiais de plugins que vocês têm aí, que eu sei que vocês têm porque ficou gratuito ou porque são gratuitos, tá? E aí vocês não vão ter desculpa de falar que é o plugin que é o que faz a diferença, tal, porque na verdade o que faz a diferença é o seu conhecimento. Então, eu espero ter ajudado com esse vídeo. Lembrando, se inscreve no canal, deixa o like, qualquer dúvida me chama no direct do Instagram ou no Telegram. E se você quiser aprender mixagem, aqui embaixo tô deixando no primeiro link, sua mix sem segredo, beleza? Não perde tempo, porque tá no preço promocional. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus, um abraço, fui!